Já parou para pensar o porquê você não consegue chegar em um determinado objetivo? Já parou para pensar o que te atrapalha durante esse processo? Às vezes é aquele final de semana regado ali de comidas em excesso, né? Bebidas alcoólicas, talvez um estresse exacerbado, pode ser um sedentarismo, enfim, tem várias ocasiões. Mas às vezes a gente até consegue identificar, mas não consegue ter a consciência disso. Uma consciência é saber por que isso me atrapalha, ou por que isso tem que deixar de ser frequente na minha vida para eu conseguir alcançar aquilo, né, que eu tanto almejo, aquele resultado que eu tanto espero. Então, primeiro de tudo, se pergunte quais são as coisas que mais me atrapalham durante esse processo. É você que vai saber, é você que sabe da sua vida, do que você já tentou, da sua história. Muitas vezes as pessoas conseguem até identificar, né, saber quais são essas coisas que mais atrapalham você no processo. Mas às vezes não consegue ter uma certa consciência. O que seria essa consciência? É como aprender a lidar, né? Por que realmente isso me atrapalha? Como eu posso fazer? Deixa eu tentar isso ser menos frequente na minha vida para eu conseguir alcançar aquele resultado que eu tanto espero, que eu tanto almejo. Eu vou te dar alguns conceitos, olha só. Fome e vontade de comer. Fome é nada mais, nada menos que um processo fisiológico. É um sinal que teu corpo te avisa. É um jeito que o seu corpo vai avisar que está faltando algum tipo de nutriente ali na corrente sanguínea, no sangue. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar alguns sinais para alguns órgãos e avisar: oi, eu tô com fome. E quais são esses sinais? Vamos lá, vocês sabem muito bem. É o estômago roncando, algumas pessoas ficam com uma dorzinha de cabeça, ficam um pouco irritada, né? Tem algumas que começam a tremer mais. E aí, isso não é coisa de outro mundo, tá? Calma. Nenhuma fome vai preceder a morte. Você não vai morrer se você ficar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas sem se alimentar. O teu próprio corpo, ele já dá um jeito. Ele não é bobo de ficar sem o nutriente ali que importa para ele na corrente sanguínea. Ele vai chamar hormônios contrarregulatórios, né, que é o glucagon, o cortisol e outros tipos de hormônios para regular ali aqueles nutrientes que estão faltando na corrente sanguínea. Eles vão tirar nutrientes das tuas reservas, que é do fígado, do músculo, né, do tecido adiposo. O tecido adiposo é as gordurinhas. Essas gordurinhas, querendo ou não, é uma defesa do nosso organismo. É uma reserva energética. Elas também vão servir para regular ali a tua fome, alguma falta que você vai ter em determinado momento. É apenas para você entender que, por exemplo, emagrecer não é sentir fome, tem que sentir mesmo muita fome. Não, é para você conseguir controlar aquela fome. É você entender que aquilo é uma fome, é um sinal fisiológico e que eu não vou morrer se eu sentir essa fome. Eu posso aguardar até chegar em casa, fazer meu almoço e comer. É daí que, conseguindo controlar essa fome, sabendo controlar aquele sinal fisiológico, sabendo entender, você vai conseguir chegar em casa, conseguir fazer o almoço, conseguir esquentar alguma comida ali e comer realmente, parar para comer. Você não vai chegar ali e querer comer qualquer coisa até os cantos da parede. Então, sabendo controlar, sabendo ter essa consciência, você consegue comer bem, comer de forma que vai te trazer ao teu resultado. Agora, a vontade de comer já é o contrário. A vontade de comer, ela é seletiva. Eu sinto vontade de comer determinado tipo de alimento. Às vezes, erroneamente, a gente fala assim: nossa, eu tô com fome. Aí a pessoa vai falar assim: ah, Adélia, lá em casa tem arroz, feijão, carne e salada. Quando chega lá em casa você come, então. Aí eu falo assim: não, mas eu não tô com essa fome não. Eu tô com fome de querer comer uma pizza, um hambúrguer, um açaizão ali, cheio de calda. Tá vendo? Será que realmente eu estou com fome? Fome fisiológica? Não, né?
Eu estou com vontade de comer um açaí, uma pizza, um hambúrguer. É seletiva essa fome, né? É uma vontade de comer. E não tem problema nenhum você ter essas vontades de comer. Sabe por quê? Porque isso também é fisiológico. Teu organismo, ele libera alguns certos tipos ali de hormônios porque aquela comida te dá algum tipo de prazer. Mas vou te dar uma dica. Quando você tiver vontade de comer, você escolha. Isso é legal porque você é que vai decidir se você vai comer ou não. Nossa, eu estou com muita vontade de comer um brigadeiro nesse exato momento. Só que nesse exato momento eu preciso comer um brigadeiro? Só que essa vontade de comer, o legal dela é que você que decide. Você tem autonomia. Será que realmente convém eu comer esse alimento que eu estou com vontade de comer agora, nesse exato momento? Não, eu acho que dá para esperar. Dá para esperar mais uns 2 dias, dá para esperar mais algumas horas, né? É você que decide, é você que tem essa autonomia. Então, olha que legal você ter vontade de comer esse alimento, porém você conseguir interpretar essa vontade e conseguir decidir. Outra dica que eu te dou, quando você tiver com vontade de comer determinados tipos de alimentos que você sabe ali que não convém comer todos os dias para você conseguir alavancar, você comer realmente, né? Não precisa passar à vontade, mas você parar para comer mesmo esse alimento quando decidir comer e comer devagar, mastigando, sentindo a textura daquele alimento, sentindo o cheiro daquele alimento, olha as cores daquele alimento. Aquele alimento é mais macio, é mais crocante, a temperatura é quente, é fria. Será que você gosta dele mais durinho, mais fofinho? Então analise esse alimento, sinta o alimento. Repare assim, aquele alimento, ele te traz alguma lembrança boa? Ou ele te traz alguma lembrança assim que você não gosta? Então assim, sinta aquele alimento, perceba aquele alimento. Fazendo isso, você vai notar que você vai se satisfazer comendo aquele alimento ali. Você vai gostar de comer aquele alimento. Você vai curtir. Mas antes, você comia, por exemplo, um pedaço de bolo, para se satisfazer, você comia pelo menos uma travessa quase inteira de pedaço de bolo para se sentir realmente satisfeito. Agora, você comendo devagar, apreciando o alimento, você vai conseguir se satisfazer com aquele alimento de uma quantidade menor. Antes você comia uma travessa quase inteira, agora você consegue comer só um pedaço desse bolo, enfim, desse alimento. Consequentemente, você vai conseguir comer, conseguir manter esse alimento na sua alavancada, mas comendo de uma quantidade menor. Você vai se sentir ainda satisfeito, você vai ver que é possível alavancar comendo esse alimento, porém de um jeito diferente. Assim, eu te passo alguns objetivos para ser alcançados com esse vídeo, olha só. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai registrar as vantagens de você alcançar o resultado que você pretende. Seja ele qual for o resultado, seja ele emagrecimento, se você quer perder só aquela gordurinha, ou se você quer secar, se você quer ganhar músculo, ou manter uma vida mais saudável, é você que sabe ali quais são as vantagens que você vai ter de alcançar esse resultado. Então você registra isso. A partir do momento que a gente tem um motivo, né? Eu tenho um motivo, são essas as vantagens que eu tenho de alcançar o meu resultado. Eu consigo ter a ação. Então é daí que surge a motivação. Para a motivação ser mais presente, eu tenho que ter um motivo muito bem claro. Olha, eu consigo todos os dias acordar muito cedo. Eu odeio acordar cedo, mas eu consigo todos os dias acordar bem cedo para fazer exercício físico por causa que eu quero ganhar peso, eu quero ganhar massa muscular, ou ao contrário, né? Ou porque eu preciso do exercício físico para perder peso, eu preciso do exercício físico para melhorar minha performance ali naquele determinado esporte. Então você tem um motivo ali forte para você. Então isso tem que estar registrado. No material tem lá um lugar de você registrar. Então deixe isso bem registrado. Segundo, você vai descrever o que te atrapalha para alcançar esses teus resultados, para alcançar esses teus objetivos.
Isso também tem que estar muito bem claro, tá? Por quê? Igual eu comecei a falar lá no início do vídeo, a gente sabe o que atrapalha, mas às vezes a gente não tem muita consciência, a gente sabe que isso é ruim para o meu resultado, mas o que eu vou fazer? Com isso, você sabendo descrever, você vai conseguir, com certas percepções, melhorar isso, não tornar esses pequenos erros tão frequentes, deixar eles mais para as exceções. Importante, você precisa se elogiar mais, se elogie. É interessante isso pra gente, a gente precisa ouvir da gente mesmo, que a gente está de parabéns. Nossa, hoje eu consegui alcançar o meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Era levantar mais cedo e ir treinar, fazer um treino, ou então comer mais frutas durante o dia, ou vegetais, ou beber mais água, enfim, aquilo que você sabe que te atrapalha, então você modulou de alguma maneira, fez diferente e aí você se elogia. É interessante a gente ter esse elogio, porque a gente libera hormônios ali do prazer e com isso a nossa motivação fica ali por mais tempo, nos dá mais motivo, ele fica mais forte para provocar a ação. E o outro objetivo que vocês precisam alcançar é saber identificar o que é fome e o que é vontade de comer. Quando você estiver com fome, lá no material tem algumas escalas. E aí você vai identificar ali qual é a quantidade de fome que eu sinto. Eu sinto ali fome nível 3. Beleza, eu acho que dá para esperar mais umas 2 horas, 1 hora, 2 horas, até aguardar minha próxima refeição. Ou não, nossa, eu sinto aqui uma fome nível 10. Com isso, você conseguindo identificar, escalar essa fome, você consegue se planejar. Você sabe que naquele horário você sente mais fome. E se você não tiver com o alimento ali propício naqueles momentos, você se planeja para você ter ali sempre algum alimento para você comer. E não comer ali qualquer coisa que aparecer, sabe? As coisas que às vezes não convém muito para a sua alavancada. Da mesma forma, para a saciedade. Quando você comer, você precisa se sentir satisfeito, você precisa se sentir saciado. Então, o que é esse processo de saciedade? É você comer bem, mastigar bem, comer devagar, até teu organismo liberar hormônios sacietógenos e te avisar: oi, pode parar por aí, já deu ok aqui pra mim, estou satisfeito. E aí você para automaticamente. Mas presta atenção, por que a gente fala muito sobre a mastigação bem feita e comer devagar? Porque esse período da saciedade, ela demora um tempinho, mais ou menos ali 15 a 20 minutos. Então você, sempre que for comer, se alimentar, você parar ali de 15 a 20 minutos para comer devagar, prestar atenção no que você está comendo, qualquer tipo de alimento, para o teu organismo dar tempo de identificar que aquilo ali é um alimento e se sentir saciado. E aí, mesmo que você tenha se sentido saciado e não terminar daquele alimento, não tem problema. Guarde o alimento e você come depois, tá? Não precisa forçar ali, se empanturrar de comida, sendo que você já se saciou na metade do prato. Guarda e você come em um outro momento. E você vai ver o tanto que você vai se sentir melhor, sabe? Fala assim, nossa, eu comi o que eu queria, eu comi quando eu estava com fome, matei minha fome, mas eu acabei comendo uma quantidade menor, eu não precisei comer tanto. Então tente isso, alcance esses objetivos e você verá que seu resultado vai começar a alavancar.